Iniciando agora o nosso novo módulo, uma nova planilha agora que é a de gráficos. Né? Quando se cria um gráfico dinâmico, você vincula ele a uma tabela dinâmica. E isso fica muito fácil, tá, de você fazer as alterações necessárias. Porque, visto que a tabela é dinâmica, o seu gráfico também vai ficar de forma dinâmica, né? Ou seja, ele vai se mover sozinho ali, vai se atualizar sozinho. Não precisa você manualmente, né, editar as informações. Como é que a gente faz isso? Vou deixar aqui um consultor. Deixa eu ver aqui o nome do consultor. Consultor e quantidade. Placa do veículo, né? A gente está fazendo ali a contagem. Isso, 113. Vou trazer aqui para design. Mesmo design que a gente estava utilizando. Verde. Isso aqui, ó. Quantidade de veículos. De veículos. Bonito centralizado. E agora eu vou inserir, ó, um consultor. Vou botar aqui os títulos. Vou aqui, ó, inserir. Vou vir aqui em parte de gráfica. Tá? Você põe em design, analisar, todas as informações. Pode vir aqui também, ó, gráfico dinâmico, só inserir e vir na opção aqui de gráficos. Tá? Você já tem a opção de gráficos recomendados aqui, ele vai dar algumas opções de como você quer ver. Tá? De colunas, comparativo, linhas que não faz o menor sentido, barras, né? Que é mais vinculado a um ranking. Gráfico de dispersão não entra, porque precisa ter um eixo X e Y. Pizza, não. Só na pizza mesmo, tá? Olhando isso aqui, vamos falar um pouco do gráfico de pizza. Lá no meu Instagram também tem uma postagem falando sobre o gráfico de pizza. Quem tá melhor aí? Olha nesse gráfico. Eu acho que o cinza tá maior. Ou o amarelo tá maior. Que é o amarelo? Janaína. Janaína tá com 24. E no cinza tá 25. Olhando assim, Janaína e a Gabriela tá melhor que o outro? Pra mim, isso aqui tá empatado, o cinza e o amarelo. E o laranja tá um pouco atrás. O azul é o menor que tem. Mas é um talvez, né? Não usem gráfico de pixel, gente. Se tiver mais de de dois, três, se tiver três, e as formações estiverem iguais, não use. Tá? Imagina você comparar aqui o Francisco, a Gabriela e a Janaína. Como é que você vai distinguir isso no gráfico de pizza? Os três estão igual. Não, não está igual. A Gabriela tem uma mais. Tá? Então a gente faz isso. Barra. Melhor opção para fazer isso, gráfico de barra. Tá? Seria um gráfico de barra aqui já. E essa ordem, como é que a gente faz? Vem aqui, mais opções de classificação. O que é que eu vou fazer aqui? Ordem alfabética, tá? Que eu vou dizer que é filtro. Mais opções de classificação. Se eu botar um de A a Z aqui, ele vai fazer isso aqui de A a Z. Mais uma classificação. Decrescente, quantidade de veículos. Ficou do maior para o menor agora. Ah, mas por que o meu gráfico ficou assim, do menor para o maior? Porque tem ordem decrescente. O que é que eu faço? Ao contrário aqui, ó. Crescente. Tá? Porque ele lê de baixo para cima. O eixo de barras é diferente por causa disso. Ele vai ler de baixo para cima. 0 tá aqui, tá 30 para cima. E esses botões aqui, de quantidade de veículos, como é que eu tiro isso? Do lado direito do mouse, ocultar botões de valor. Nome do consultor também? Também precisa. Puta. E esse totalzinho aqui? Também. E essa barrinha aqui serve para distinguir alguma coisa? Se você não estiver utilizando rótulo de dados, pode usar ela. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque você vai ter informação já, para não ficar redundante. Lá em guia design eu tenho várias opções de design que você pode estar utilizando, tá? De estilos aqui, padrões, ou você pode realmente personalizar.
Pode vir aqui, colocar as informações, opções de gráfico lá, de tela de fundo. Tá? Você pode estar fazendo aqui o preenchimento, tá? Da sua tela de fundo, das informações, dos quadradinhos, né? Realmente que tem aqui. As opções de série, as opções de plotagem, né? Que é essa área aqui. E aqui as opções de gráfico, área do gráfico, o botão, né, que eu falei lá no consultor, a série, aqui toda a área do gráfico. Aqui ele já trouxe nessa opção que eu botei o rótulo de dados, mas pode adicionar ele aqui, ó, no mais, rótulo de dados. Pode adicionar ou desativar. Título do gráfico é essa opção em cima do título. Título de eixos é o que é cada eixo, né? Eu posso botar aqui o título do eixo, com nome do consultor, ou aqui embaixo, quantidade. Eu acho que já é autoexplicativo essa informação se eu botar no título. Então não preciso encher, né, de informações aqui. Vou botar aqui, total, quantidade veículos por consultor. Ou veículos barra consultor, né? Estou falando por consultor. Aqui eu posso aumentar as minhas informações de número, tá? Nas informações lá da página inicial mesmo. Pode subir aqui, botar em negrito, assim por diante. Da mesma forma, o nome do consultor. E trocar as cores. Às vezes não fica tão branco, ele fica meio cinza nessa paleta que eu usei. Posso botar aqui, ó, um branco, ele dá uma destacada maior no fundo. E como eu falei, ó, eu já tenho as informações aqui, 25, 24. Eu não preciso dessas informações de eixo. O que eu vou fazer? Ó? Vou clicar aqui, ó, especificamente, e vou dar um delete. Tá? Especificamente na linha. Tá? Aqui você pega a área de plotagem, aqui é o gráfico total, aqui é a área de plotagem, e aqui é informações das linhas. Tirei essa, aqui embaixo tirei essa também. Já está aqui as minhas informações do consultor, tá? Para você fazer um dash. Já que eu já tenho informação ali no meu gráfico, não preciso da minha tabela dinâmica. Não vou precisar realmente usar ela. Como é que a gente faz agora algo relacionado a linhas? Deixa eu puxar aqui. Tá mais para baixo aqui. Vou utilizar, ó, seu nome do consultor. Quero como é que foi ali a minha venda no mês a mês. Eu tenho aqui, ó, data de pagamento. Tá aqui na coluna. Quer dizer, dá um Ctrl Z, trazemos para cá. Vou expandir isso aqui. Vou tirar o trimestre, eu quero ver informação pura. E vou inserir um gráfico de linhas. Gráfico de linhas 2D mesmo, com com as informações com marcadores, né? Para saber exatamente quanto foi. Mas, ué, por que ficou assim? Aqui como se fosse uma legenda e sem informação de total. Foi quando eu falo de data, quando eu trabalho com um gráfico de linhas, isso aqui ele é invertido. Tá? O que é que eu faço agora? Do lado direito do mouse, selecionar dados, e eu alterno isso aqui, ó, entre linhas e colunas. Olha o que vai acontecer. Ele vai fazer isso com o meu gráfico, vai fazer isso com o meu, vai fazer isso com a minha tabela dinâmica e isso aqui com o meu gráfico. Olha como ficou. Os anos, né, a data de pagamento é referente à linha, tá? Não à coluna. Quando você está fazendo um gráfico dinâmico, um gráfico de linhas, aqui fica linhas, filtros, colunas. Se eu clicar no gráfico,
Olha o que é aqui, ó. É legenda, não é coluna. Tá? Muita atenção nisso. Sempre que fizer um gráfico de linhas, você tenta isso. E mesmo você fazendo errado, pode fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Eu já dou direto a solução, porque costumeiramente a gente sempre fala que informação de data é na horizontal, tá? Então, assim, por padrão a gente vai ali e joga em colunas. Já quis mostrar logo a solução aqui. Caso você faça isso, como você pode inverter. Bem mais prático. Remover, ocultar todos os botões. É mais fácil. Isso aqui eu vou manter a informação. Legenda eu vou tirar, porque não é necessário. Lá no design, uma coisinha. Deixa aqui um... Opa, esse aqui. Esse aqui. Deixa aqui minhas informações. Se você tiver, mais uma vez falando, né, sobre o rótulo de dados, se você tiver dados muito apertados para exibir, tá? Acaba ficando assim, um muito perto do outro, ou um em cima do outro. Se você tiver dados muito longos, né, para fazer a exibição, será que eu consigo mostrar para vocês utilizando o contador? Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Fazer assim, ó. Forçar um erro aqui. Se você tiver casas decimais, ó. Se tiver casas decimais, ele vai aparecer porque na minha formatação aqui de rótulo de dados não está com casas decimais. Valor, código da legenda, número. Categoria da número. Isso aqui, ó. Vamos dar ali a categoria para um número. Fica um em cima do outro, tá? Se eu tiver aqui, ó, informações de casas decimais estiver muito perto, olha como fica. 11,00 aqui já emenda com esse e esse aqui também emenda com esse e lá se vai. O que é que você pode fazer? Você pode tirar o rótulo de dados, tirar o rótulo de dados e deixar essas informações aqui. Por quê? Porque você vai saber exatamente onde está cada linha. Então aqui, dá um, dá um zoom, dá um zoom aqui, ó. Aqui eu tenho minha linha do 10. Não, mais um. Trazer mais pra cá. Aqui eu tenho a minha linha do 10. Aqui eu tenho a minha linha do 12 e do 14. Ah, e como é que eu edito? Posso editar esse eixo aqui. Dá um duplo clique em cima dele e ele traz aqui, ó, unidades. Máximo e mínimo, tá? E aqui as unidades, o quanto isso vai. Então, eu quero que ele pule de 1 em 1. Aqui, ó, a unidade principal, de 1 em 1. O restante está automático, posso redefinir aqui, ele fica automático também. Tá, quero que ele faça a cada 1,5. Para eu pegar todos os valores decimais. E ele vai mostrar aqui os valores a partir de 1,5. O ideal é sempre mostrar do zero. Tá? Sempre mostre a partir do zero o mínimo para você ter noção das informações. Por que isso é importante? No comparativo, vou mostrar para vocês na prática isso, tá? No comparativo, eu vou ter uma grande diferença se eu botar aqui o mínimo. Ele é... Eu só ver o mínimo daqui, ó. O mínimo foi 1, né? De 1 a 12. De 1 a 12. Se eu botar no mínimo de 1. Não vai dar muita diferença porque eu reduzi um de cada. Deixa eu redefinir, mostrar esse exemplo aqui. Você tem esses valores aqui, ó. Você coloca o mínimo e o máximo muito grande, você vai ter esse problema. Vou ver para vocês. Mínimo 11, não, 9 e o máximo 12. Olha o que vai acontecer. Você veio aqui, teve uma queda, teve um aumento, ficou estável, subiu,
Foi em linha, caiu, subiu e caiu, despencou. Gente, não é assim. Depende do seu negócio. Se um cliente aqui faz você falir, praticamente, faz o caos na empresa, se um cliente sair, ou se realmente você se manteve em linha todos os meses, de 11, 10, 11, 10, e realmente caiu aqui para 9. Então, a informação, como você apresenta, faz sim uma grande diferença. Então, muito cuidado quando você for trabalhar com esses eixos, tá? Na realidade, se não for uma demanda, ó, um segmento, né, tão forte assim, algo que um cliente passa uma enorme diferença, isso aqui para mim está em linha, tá? Você está sempre em linha aqui com o seu resultado, realmente teve uma queda em outubro e depois aí em diante, que foi o nosso teste, né, que eu precisei mudar lá as bases para a gente também olhar 2024. O que é que eu faço nessas informações aqui? Uma dica antes de organizar. Se eu vim aqui e ocultar, tá? Ele vai manter a mesma informação, sem problema nenhum. Tá? Vou vir aqui em dados, atualizar tudo, vai continuar se atualizando. Não vai dar erro, não vai fazer nada. Então, você pode ocultar sim, tá? Algumas colunas, que você não vai ter problema na exibição dessas informações. Pode ocultar essas linhas aqui, ó. Ocultei março, abril e maio. Continua com essas informações, tá? Março, abril e maio. Sem problema nenhum. Clica aqui, vou exibir elas. Pronto. Ele só come um pouquinho por causa do espaço, né? Visto que está fixo aqui esse gráfico, ele deu uma resumida. Então, assim que a gente pode trabalhar com esses gráficos, tá? Gráficos totalmente dinâmicos, com as informações. Tirar aqui o clicar fora, dizer aqui em exibir, vou tirar linhas de grade, deixar mais bonitinho, aqui ó, quantidade, quantidade por mês, quantidade mês. Quantidade por mês, quantidade de veículos por consultor e quantidade de mês. E então assim que a gente consegue trabalhar com alguns gráficos, tá? E como é que eu uso, né? Tal gráfico para tal coisa? Como é que a gente fala sobre tempo? Qual gráfico eu uso? Se eu utilizo um ranking, qual gráfico eu uso? No anexo desta aula, eu estou falando sobre gráfico, vou deixar um modelo, tá? E até um livro, uma recomendação falando sobre storytelling. Como você pode contar essas histórias, né, através dos gráficos, através dos dados. Você pode dizer que está um caos, tá, a sua empresa, colocando o gráfico errado no comparativo. A empresa pode estar um caos e você pode dizer que está tudo bem colocando um gráfico errado também positivo. Se você coloca que a informação ela está verdinha, uma formatação condicional, um gráfico errado, tu vai olhar e vai dizer, tá bom, então pode estar um caos. Então, muito cuidado quando você vai fazendo storytelling, tá? De gráfico. Vou deixar aqui alguns modelos para vocês verem, testarem. Peguem modelo de dados, peguem essas bases, né? Façam diversas tabelas dinâmicas. Tem várias bases, né? De modelos também na internet. Você pode gerar tabelas também dentro do chat GPT. Vou fazer uma aula depois sobre isso, né? Como você pode fazer essas tabelas de teste, né, dentro do chat GPT para criar bases, né, mais reais para o seu negócio, né, e utilizando informações fictícias, né, para não dar problema nenhum em relação ao compliance. E teste, coloca em prática, né, mesmo que você está vendo esse vídeo dentro do ônibus, assistindo em casa, né, sempre coloque em prática para poder ficar bem fixado, somente como a gente pode utilizar diversos tipos de gráfico. Ok? Na próxima aula a gente continua falando.